Após a guerra mortal entre humanos e demônios, ele foi expulso por ser fraco, mesmo sendo um cavaleiro forte com habilidades lendárias, que salvou o mundo do Lorde Demônio. Como irmão do herói rude e conselheiro confiável, Red irritou muitos, incluindo um mágico e seu grupo Ares. Assim, manipulam Red para que ele se sinta um inútil sem habilidades, incapaz de proteger alguém. Isso parte o coração de Red. Então ele deixa a festa do herói, adota um nome falso e vai para Zoltan, um vilarejo entediante, vivendo pacificamente como aventureiro de classificação D. Finge ser fraco e mora em um quarto alugado, sonhando em abrir sua própria farmácia. A bênção de Red não lhe dá habilidades extraordinárias, mas oferece habilidades básicas de sobrevivência úteis para não se perder nas montanhas e identificar ervas medicinais. Mas ele sempre questiona seu valor. Um dia, coletando ervas na selva, um urso coruja o ataca. Red se salva, mas não mata a criatura, pois deseja viver pacificamente longe dos heróis. Ao voltar, encontra Albert, um aventureiro nível B confiante, que exige que Red o guie até o urso coruja. Red recusa, evitando revelar sua identidade. Além disso, ele não consegue lidar com o ego de Albert. Um dia, Gans, um carpinteiro elfo preocupado, bate forte à porta de Red, informando que seu filho Tanta está com uma febre mortal. O médico explica que não tem os remédios para tratar Tanta, e Gans implora pela ajuda de Red. Sentindo a confiança do amigo, Red promete ajudar, mesmo correndo o risco de ser expulso da guilda de aventureiros. Red se prepara para a festa e corre para as montanhas. Ao chegar, descobre que Albert e seu grupo incendiaram a floresta caçando o urso coruja. No caos, o urso coruja ataca Red novamente, e ele precisa se defender. Ele mata a criatura com sua espada, recolhe as agulhas de sangue no fogo e corre de volta para a casa de Gans com as ervas. Tanta é salva, e o médico agradece, sugerindo que Red abra uma farmácia. Ele concorda. No caminho, o elfo Gans o agradece por salvar seu filho e oferece qualquer coisa. Red pede uma loja e Gans aceita, sem cobrar mão de obra. 4 meses depois, a farmácia de Red está pronta. Ele faz uma festa para a cidade, agradecendo o apoio. Alguns dias depois, Red está amuado atrás do balcão, tão perdido quanto um cachorrinho perdido, quando uma linda garota loira entra na loja e já conhece Red. Ele a reconhece imediatamente como Rich, sua antiga companheira e princesa do reino de Lagervia, e quase sente que o destino está pegando peças nele. Red fica sabendo que ela deixou seu reino porque as pessoas preferem seu irmão para o trono, e que ela está trabalhando aqui como uma aventureira de nível B, quando eles tomam chá juntos. Red lembra de conhecer Rich quando os heróis estavam em Lagervia, bebendo em uma pousada. Lá, viram Rich, não tão típica princesa, virar a cabeça careca de um homem que foi casual com ela, mostrando suas incríveis habilidades. Rich não sabia se expressar bem, mas começou a se aproximar de Red, e um dia falou sobre suas investigações dos troncos e madeira desaparecidos, desaparecimentos e pegadas na aldeia. Red conclui que é o exército de demônios, e oferece a Rich trabalhar com os heróis para derrotá-los, mas a princesa teimosa recusa. Em reunião com o general de Lagrávia, Rich explica seu plano de atacar a fortaleza com demônios, mas os heróis só defenderiam o castelo. O plano falha, e Rich vê seus homens sendo brutalmente mortos. O general de Lagrávia estava com um exército de demônios, e acontece que ele é o demônio Shazamon, que devorou o mestre dela e assumiu sua forma humana para conquistar o reino deles. O general se transforma em um demônio feroz de 6 braços, e Red e Rich lutam contra ele até que uma poderosa Rudy chega para ajudá-los. Ela corta os braços do demônio e o esfaqueia até a morte. Mais tarde, quando Red a visita novamente, ela chora e se culpa pelas pessoas que morrem, pois para ela, a culpa é uma espada pesada, para carregar. Rich a conforta, motivando-a a lutar contra o Lorde Demônio e proteger Lagervia. Rich ganha coragem e derrota o Lorde Demônio. Depois, Rich pergunta se pode trabalhar e morar com ela na farmácia, e Red concorda nervoso. No dia seguinte, Red acorda no chão e vê Rich roncando em sua cama. Quando olha para ela, fica perturbado e vermelho. Red. Depois, Red faz o café enquanto Rich dorme. Quando ela acorda, tomam café juntos e Rich fala sobre o que fazer no dia. Após isso, vão à loja de móveis do Goblin Storm, que recebe Rich feliz, e ela escolhe uma cama de casal. Red, tímido, sugere uma de solteiro, e é chamado de covarde. De volta, Red fala sobre aumentar o nível das bênçãos. Ele reflete sobre como Deus Demis concede bênçãos divinas a todos, sem importar a origem, desde o nascimento. O sucesso, entretanto, é alcançado ao subir de nível, o que demanda esforço, e muitas vezes resulta em violência. De repente,
eles avistam um valentão agredindo o elfo Tanta. Red rapidamente corre para intervir, e ao chegar, percebe que seu amigo Al já está machucado. E enquanto ele está enfaixando o joelho, Al conta que o valentão é o amigo deles, Ademi, que parece ter se tornado mais violento ultimamente. Red percebe que Ademi deve ter sido abençoado com uma bênção de brigão de bar, que se concentra em lutar com qualquer objeto que alguém possa pegar. E como Ademi está se tornando violento a cada dia que passa, isso significa que ele está a caminho de aumentar o nível de sua bênção. Red também diz que nem todas as bênçãos são socialmente aceitáveis e que algumas podem tornar as pessoas más. Assustado, Al diz que não quer bênção. Red pergunta sobre sua bênção, e fica surpreso ao saber que Al tem a bênção de mestre de armas, permitindo dominar qualquer arma. Red diz a Al para não temer sua bênção, pois ele sempre será ele mesmo, e pede que os visite quando quiser. Depois, Rich e Red vão ao escritório da cidade para aprovar seu medicamento, mas são dispensados grosseiramente. Vão ao chefe do escritório. Ao saber do analgésico de Red, ele menciona lidar com um narcótico ilegal aprovado há um mês. Mas, como é pedido da Lady Rich, ele aprova. Felizes, Red agradece a Rich, que diz estar disposta a tudo por ele, mostrando sua importância. Em casa, os dois estão pensando em como podem fazer um remédio popular que venderá bem. Enquanto jantam, Rich diz com entusiasmo que Red deveria vender comida com remédio, dando a ele a brilhante ideia de misturar comida com remédio. Imediatamente, Red começa a preparar biscoitos de geleia de maçã, com um medicamento que aumenta a imunidade e previne resfriados. No dia seguinte, Rich está em frente à sua farmácia, pedindo às pessoas que coletem amostras grátis de seu remédio especial para resfriado que também cura. Albert estava exausto após a batalha. Logo, os habitantes se aglomeram na loja e compram todas as amostras grátis de remédios, tornando-a um sucesso. Red e Rich vivem confortavelmente, e quem chega à loja se surpreende ao saber que Rich, a grande aventureira Rank B, se aposentou para ficar com Red. Mais tarde, trabalhando na loja, Rich diz a Red que quer beber hidromel, um líquido de mel. Red afirma que não possui, então, decide comprar uma. Enquanto Red está preparando um remédio, Albert entra e questiona se ele foi o responsável por matar o urso coruja, já que o ferimento se assemelha ao causado pela espada de Red. Red nega, explicando que um jogador de nível D não seria capaz de tal feito. Albert, cheio de frustração, coloca a espada contra a garganta de Red. Nesse momento, Rick surge e dá um chute em Albert e o arremessa habilmente pela loja. Mas antes que as coisas piorem, Red intervém rapidamente e salva Albert. Mais tarde, Red leva Red a um salão local de propriedade do homem chamado Zeph, onde os amigos de Red, Stormgans, e sua esposa Noah, também estão presentes. Zeph diz a eles, preocupado, que talvez tenha de fechar o negócio porque um novo balneário foi aberto na cidade, mais equipado com instalações modernas. Após devolver Rich, Red, Noah e Tanta, pensam em como manter a sauna de Zeph. Red tem uma ideia e vão à loja de Zeph. Red entrega um saco de potpourri e fala da terapia a vapor exclusiva, inspirada nos elfos selvagens, que nem a nova casa de banhos possui. Zeph, percebendo o potencial para atrair clientes, feliz, decide continuar comprando as ervas na loja de Red. Ele agradece a Red por ter ajudado a salvar seu negócio. No dia seguinte, a sauna de Zeph recebe muitos clientes, e tudo isso se deve à ideia de Red de um saco de paparis. À noite, ao voltarem para casa, eles se despedem de Gans e de sua família. E depois de caminharem por algum tempo, Rich para de repente e diz timidamente a Red que o motivo pelo qual ela queria beber hidromel no outro dia era uma tradição de seu reino, Laguervia, em que quando um casal se casa, eles bebem hidromel e passam um tempo juntos. Ao ouvir isso, Red percebe que Rich tentou confessar seus sentimentos e sorri, dizendo para irem para casa juntos. De manhã, Rich e Red estão ocupados com poções quando ouvem uma comoção. Red vê um homem alto com cicatriz no olho esquerdo, acompanhado de outros. O estranho é Galatine, oficial da Guilda dos Aventureiros, e pede para falar com Rich. Red diz a eles que esperem até a loja abrir, e mais tarde, quando Rich sai para encontrá-los, um homem sombrio entra na loja, e Red o reconhece da Guilda dos Ladrões. O homem oferece a Red uma preciosa moeda élfica no valor de 10, 0 perigos para cortar os laços com Rich, mas Red recusa firmemente e afirma que Rich não tem preço e é insubstituível. Do lado de fora, os oficiais tentam convencer Rich a se tornar uma aventureira novamente, oferecendo-lhe vários incentivos. Rich anuncia que assinou um contrato vitalício com Red, que se aposentou das aventuras e corre para a loja. Red a presenteia com um bracelete de âmbar. Rich reflete sobre o tempo em Laguervia, quando não imaginava estar perto de Red. Cercados pelo exército de demônios, precisavam de ajuda, mas não conseguiam escapar da área guardada pelo Lorde Demônio. Então Red propôs viajar. Ares e Rudy decidiram ir até a Floresta Encantada. Junto com Theodra e Denon, eles encontraram a elfa chamada Yanderella,
que tinha a habilidade especial de se comunicar com as plantas, e ela os guiou até Sunland. Reed avistou Yanderella próxima a Red, e ficou um tanto triste, pois tinha sentimentos por ele. Yanderella percebeu a tristeza de Reed, e a convidou gentilmente para relaxar um pouco no rio. No rio, Yanderella disse a Reed que sabia de seus sentimentos por Red, e a incentivou a expressá-los. Yanderella assegurou a Reed que ela não tinha sentimentos românticos por Red, já que os elfos tendem a evitar relacionamentos com humanos, devido à sua vida mais curta. Eles continuaram sua jornada novamente. Mas ela foi interrompida quando Yanderella sentiu batedores de demônios, e descobriu que um dos mercenários que Ares contratou era um informante. Para o exército demoníaco, Red elaborou um plano no qual ele distrairia o inimigo enquanto Rudy e Reed romperiam a primeira linha do exército demoníaco. Rudy pediu a Reed que recuasse, e então, lutou bravamente e matou os soldados enquanto mostrava seu poder como herói invencível. Após a batalha, Reed percebeu que não queria ficar entre Red e sua irmã. Então não se juntou ao grupo de heróis e continuou sua jornada sozinha, encontrando Red e Zoltan por acaso. De volta ao presente, Red lembra Reed de uma entrega que ela precisa fazer, e no caminho de volta, um aventureiro careca chamado Dur a interrompe, enquanto ameaça revelar sua identidade como princesa se ela não voltar para a guilda. Ela se sente satisfeita com sua decisão de escolher Red acima de tudo. Red está na clínica do Dr. Newman, entregando o pedido, quando ouvem uma comoção de copos quebrando da farmácia do médico. Sala. E quando Red abre a porta, um ajudante de Darnman chamado Jackson está caído no chão, inconsciente, com espuma saindo de sua boca. Red oferece o antídoto que fez com Grey Starfish, e depois de tratá-lo, o médico diz a Red que a causa é uma overdose de um medicamento que foi aprovado recentemente e que eles precisam preparar mais antídotos para mais casos. Após esse incidente, Red volta para casa e encontra Reed, que está faminta. E durante o café da manhã, Red a informa sobre o recente problema com narcóticos na cidade. Eles vão até o rio, nadam, fazem um churrasco e bebem vinho. Rick revela seus sentimentos por Red e o beija, expressando seu desejo de estar ao lado dele. Mais tarde, de volta à loja, um homem ferido entra e desmaia. Red cuida dele e pede a Reed para verificar o que está acontecendo lá fora. Reed vê Campbell, da Guilda dos Ladrões, assassinando os habitantes locais, com seu machado e tenta atacá-la também, mas ela o bloqueia, perguntando-se como ele se tornou tão rápido e ágil. Logo, Reed está cercada por muitos homens e continua lutando com eles. Mas de repente, surgem flechas que perfuram a cabeça desses homens e os matam. Quando Reed se vira, ela vê Albert, que casualmente pede desculpas por seus membros, causando problemas. Reed pergunta com raiva o que está acontecendo, e ele diz que não faz ideia, e ela volta furiosa para a loja. Reed e Red conversam sobre a investigação do incidente recente, mas Reed acha que foi por causa da droga. Red concorda, dizendo que quem tem a bênção do ladrão prefere armas leves. Não faz sentido Campbell usar um machado pesado para matar. Tansa e Al chegam e se juntam a eles para almoçar. Al, ansioso, diz a Red que sua bênção divina de mestre de armas o deixou ansioso. Red responde. Red diz que isso pode ser porque ele ainda não escolheu qual arma dominar. Al pergunta se pode ser normal e não usar seu poder, e Red responde que sim, mas a vida é difícil sem bênçãos. Red sugere que aprenda a usar uma faca para ajudar o pai nas docas. Mais tarde, Alice, uma garota tímida do grupo de Albert, visita a loja, pede desculpas em nome do chefe e diz que, por Albert ter a bênção de um campeão, não tem nada a ver com isso. Ser um forte guerreiro o faz ambicioso e querer mostrar seu poder ao mundo. Mas ele está cansado da equipe por não atender suas expectativas e pode deixar Zoltan. Red garante que Albert não fará isso, pois quer provar ser um campeão de Zoltan. Mais tarde, durante uma tempestade, Hatch oferece a Reed leite morno com mel, dizendo que fazia isso para sua irmã Ruth. Ao ouvir o nome dela, ele se lembra de tudo. Quando eram crianças em uma pousada durante uma tempestade, Red pergunta a Ruth se ela tem medo, mas ela não, pois é a heroína. Red finge medo e pede para segurar sua mão, fazendo-a feliz por ele confiar nela. Ela pediu a Red para ficar sempre com ela, mas ele disse que não podia prometer, pois teria que partir para ser um guerreiro forte. Mas ele sempre cuidar dela. Logo, os pensamentos de Red são interrompidos por uma batida na porta, e quando ele abre a porta, vê Darnellman com um Al sangrando e inconsciente em suas costas. O médico trata de Al na casa de Red e sugere que ele pode ter sido atingido por uma pedra durante uma tempestade. Mas quando Al acorda, ele grita de terror, dizendo que o valentão Adam atacou sua família com um machado. Red e o médico correm para a casa de Ellie, onde encontram seus pais desmaiados devido ao trauma causado pelo machado. Mas eles estão vivos. O incidente causa um tumulto na cidade porque Atomy é filho de Mon, o capitão da guarda municipal, e após o ataque, Atomy desapareceu, o que levou a acusações de que a guarda municipal o estaria protegendo. Os pais de Al estão preocupados com os protestos, e por isso, deixam Al sob os cuidados de Red e Rich. Um dia, Al pede a Rich que o ensine a usar uma espada, e eles começam a treinar. De repente,
Guns e Mal correm para Red e Rich e relatam, ansiosos, que os guardas levaram Tanta sem explicação. Rich, Red e Al visitam o chefe da guilda para pedir uma investigação com a guarda municipal e libertar Tanta. O chefe concorda se Rich lhe fizer um favor. Depois, eles vão ao escritório da guarda com a carta da guilda, onde Moan, pai de Atomy e capitão da guarda, liberta Tanta. E quando Red questiona a prisão de Tanta, ele explica que Tanta foi detido para ser interrogado sobre o desaparecimento de Atomy, porque eles suspeitam que um manifestante de South Marsh possa ter matado Atomy. Tanta revela hesitantemente que é possível que Atomy não tenha sido o agressor, pois ele pediu desculpas por tê-lo intimidado e expressou seu desejo de se tornar um guarda municipal para proteger as pessoas. Essa informação deixa todos confusos sobre a verdadeira identidade do agressor da família de El. Moon pede ajuda a Red e Rich na investigação. Red questiona se Atomy usa drogas, o que enfurece Moon, dizendo que ninguém em sua família usa drogas. Red aponta semelhanças entre o ataque de Campbell e a família de Al, e Moon menciona que a nova droga parece dar aos usuários uma segunda bênção. Mais tarde, enquanto a UH Rich investiga a droga, Red ajuda Al no treinamento de espada e ensina a importância do planejamento cuidadoso em combate. Quando Al pergunta por que ele é tão bom em combate, apesar de ser de nível D, Red responde que não quer subir de nível porque gosta de sua vida lenta. Al conta a Red sobre um homem caolho que visitou a loja e lhe deu uma lâmina vermelha brilhante, dizendo que era uma bênção para o futuro mestre de armas, e Red supõe que esse homem seja da Guilda dos Ladrões. Naquela noite, Rich pega o traficante de drogas, que acaba se revelando um homem-bomba, e logo homens armados a cercam enquanto ela se aproxima. A garota está se defendendo. Um homem encapuzado a resgata, e Rich o reconhece como Denon, que é um membro importante do grupo de heróis. Denon garante a Rich que não aceitará Red de volta, pois ele está feliz com sua vida atual. Mas quando eles removem o capuz de um dos atacantes, eles descobrem que ele é um demônio perseguidor, que é um demônio de nível intermediário, e isso indica que algo sinistro está acontecendo em Zoltan. Então Denon diz a Rich que, se um dia ela precisar da ajuda dele, poderá encontrá-lo em uma estalagem perto de Zoltan. Rich volta para casa exausta e se aconchega com Red, mas não menciona seu encontro com Denon. Mais tarde, Red pede a Rich que investigue a espada que Al recebeu da Guilda dos Ladrões. E Rich descobre que a espada tem um feitiço de localização, que pode localizar quem a usa. Isso preocupa Red, que se pergunta por que alguém iria querer rastrear o paradeiro de Al. No dia seguinte, eles levam Al ao ferreiro para comprar sua primeira arma, e enquanto escolhem uma espada, Red ouve uma comoção do lado de fora, e sai para ver um protesto contra o capitão da guarda da cidade, por supostamente esconder a Atomia. Red fica sabendo pelos aventureiros que o líder da Guilda dos Ladrões está pagando pessoas para incitar a multidão a protestar. Na manhã seguinte, Rick se cobre completamente com uma capa, e vai para um beco vazio, onde o aventureiro careca Dur está parado com alguns homens esperando por Al. Mas eles ficam chocados quando Rich se revela e zomba deles por acharem que ela deixaria Al cair na isca da espada com feitiço de localização. O careca, furioso, manda atacá-la, mas ela os derrota. Então, ela vê um homem que não era humano e o reconhece. O demônio assume sua forma sinistra com chifres e avança para Rich. Por outro lado, Al está sentado na farmácia com um guarda quando alguém bate à porta e descobre-se que é o mesmo homem caolho que deu a espada a Al. Ele diz a Al que deseja fazer dele o herói de South March e arrasta o relutante Al para a Thief Guild. Eles jogam Al na frente do líder da Guilda dos Ladrões, que é um hobgoblin chamado Big Hawk. Big Hawk diz a Al que ele não é fraco como as pessoas o exaltam, pois é um forasteiro nascido e criado em favelas, e que chegou ao topo. Ele faz de tudo para eliminar opositores e alcançar o topo, causando grandes mudanças. Ele inundou o mercado com a droga Devil's Blessing, feita do coração de 50X Demons. Além da bênção divina, essa droga concede outra bênção. Ele afirma que Al os ajudará a criar caos na sociedade, e ordena que seus homens tragam alguém. Al vê Atomy amarrado, e ele se desculpa e diz a Al que queria se tornar um bom guarda como seu pai, por isso tomou a droga. Mais tarde, um grande grupo está reunido em frente à residência de Big Hawk, formado por aventureiros e pessoas infelizes da cidade. Big Hawk leva Al até a varanda e começa a falar com o grupo. Ele os incita, afirmando que a guarda da cidade não tem capacidade de capturar a pessoa que atacou a família de Al. Ele então declara que vai derrubar a guarda da cidade e provocar uma revolução. Entrega uma espada a Al e pede que ele mate Adam e se vingue. Al pega a espada, mas não se sente confortável com a ideia de Kyle e seu amigo. Então, ele corta suas cordas. Mas, de repente, o caolho mostra um machado para Atomy, incitando-o porque a droga Devil Blessing causa um impulso assassino. Ao ver o machado novamente tomado pelo efeito da droga, Atomy pega o machado, mas antes que ele possa atacar, Al chega correndo e corta o machado. Albert usa o machado rapidamente, derrotando o One-Eyed Man. A figura agarra a Demi e diz que enganaram Rich, mas ele os fez acreditar nisso. Ele é Red, que estava escondido entre os ladrões, e pede a Al para agarrá-lo.
Red pula da varanda usando Slow Fall, foge com as crianças e dá a Demi um remédio para suprimir sua segunda bênção. Depois de algum tempo, um explorador chamado Boy, que trabalha com Red, chega e leva as crianças embora. Red fica para trás para enfrentar Big Hawk, seus homens e Albert, que se juntou a eles. Albert ataca Red com seus movimentos de artes marciais e sua lâmina demoníaca, mas Red bloqueia esses ataques apenas com sua espada de bronze barata. Albert percebe a verdadeira força de Red e percebe que ele estava fingindo ser fraco. Quando Red pergunta sobre Big Hawk, o demônio fala, dizendo que ele possuiu seu corpo porque agora deseja ser o rei em vez dele. E Red percebe que era o demônio que estava por trás de tudo, e ele também levou Albert para o seu lado. Então Albert diz que está cansado dessa cidade lenta e sem ambição, e que assinou um contrato com o demônio para lutar sob a bandeira do exército Demon, e realizar seu sonho de se tornar um campeão. Ele pede a Red que se junte a ele e se torne um herói, ou que o derrote para se tornar o salvador da cidade. Mas Red se recusa, dizendo que não quer ser nenhum dos dois. De repente, o exército da guilda cerca Albert, mas ele não quer entrar para a história como um criminoso imundo e ser derrotado por Red. Então, ele ataca Red com sua espada, mas Red habilmente a bloqueia com sua espada e corta o braço de Albert. Red diz a Albert que para ele sempre foi um herói de Zoltan, apesar de suas falhas. Mais tarde, Boo leva Atomy e Al para a casa do Big Hawk, onde pessoas furiosas estão reunidas. Boo usa sua magia para elevá-los acima do solo, e em seguida, Al diz às pessoas que perdoou Adam e que eles serão amigos novamente, e pede que não tomem a droga, pois assim perderão seus entes queridos. Com isso, as pessoas percebem que não é mais necessário continuar protestando, pois Al perdoou Atomy. Então, eles voltam para casa. Mais tarde, Bowie visita o demônio que possuiu Big Hawk na masmorra e o chama de Belial. O demônio percebe que Bowie é, na verdade, o general Shazamon, que o estrangula e pergunta por que ele mentiu sobre a droga. Se as pessoas souberem que ela desperta seu potencial, será ruim para os demônios. Um Belial assustado rompe o contrato com Big Hawk, transforma-se em sua forma de bode e quebra. Belial vai ao calabouço onde Albert está e diz para ele desejar algo. Cansado, Albert deixa Belial fazer o que quiser. Então, um novo contrato é feito. Ares vê o dirigível partir sem ele e pergunta a Theodore, que diz que Rudy decolou, e entra na tenda de Rudy, ficando chocado com seu distintivo de herói. O dirigível é pilotado por Tisgarlin, assistente de Rudy e assassino da Assassin's Guild, e Ruth diz a ela que deseja ir a Zolto para ver um fabricante de remédios porque, na noite passada, o demônio cabra Belial, em pânico, a visitou e lhe deu a bênção de demônio droga, assegurando-lhe que eles não querem entrar em guerra com os humanos como os outros demônios, e que adoram o mesmo deus Demis e procuram derrotar o senhor demônio. Ele explicou que a droga ajuda a pessoa a aumentar o nível de sua bênção, ao derrotar inimigos de nível inferior, em vez de inimigos maiores. Rudy tomou muito da droga, pois nenhuma a afeta, e quer um suprimento constante. Ela pede a Tis para tratá-la como plebeia para manter sua identidade de heroína oculta. Enquanto isso, no inverno, Red e Rich têm menos clientes e pensam em aquecedores de mãos. Red vende muitas amostras aos amigos. À noite, nevando, Red encontra Ritual, que lhe dá um aquecedor de mãos. Eles compartilham um momento na neve. Dias depois, o dirigível da Hit chega, e Zoltan e Tis se chamam Tifa e Rudy, como Hur para se disfarçarem. Na ponte, um cavaleiro teimoso pede dinheiro. Tishu sugere outro caminho, mas Rudy derrota o cavaleiro facilmente, atraindo atenção, e ela continua se destacando. Tecido preocupante. À noite, Red retorna a Zoltan quando os portões quase fecham, e o guarda o convida para um drink. Vão a uma barraca de comida local, e Tis também aparece lá. Ao ver seu perfil discreto, mas com aura fria e armas, Red percebe que ela pode ser uma ladra, assassina ou espiã. Tis nota os ferimentos curados de Red e conclui que ele é um profissional e bom atirador. Observador. Tis volta à estalagem e conta a Rudy sobre Red, um estranho esperto que pode ser um problema. Rudy diz que um homem assim só se esconde se for um grande aventureiro. Mas esse título é de Boy. Rudy não sabe que Tis fala de Red. Rudy menciona que o alquimista está preso na masmorra e que terão que invadi-la para alcançá-lo. Na manhã seguinte, Rudy alucina com seu irmão Red e decide encontrá-lo. À noite, Rudy e Tis invadem o calabouço e ameaçam o homem caolho para drogar a bênção do demônio. Assustado, ele concorda e é levado junto. Rudy quer curar o ferimento do homem para ele trabalhar na bênção, mas ela não pode usar seu poder de cura, pois isso a exporia como heroína. Tis sugere ir a uma farmácia famosa. Lá, Rudy encontra seu irmão Red e Time, e ela sorri e corre para abraçá-lo. Rudy e Red tomam chá juntos,
e T se apresenta como substituta. De repente, Rudy pergunta se ele mora com alguém, e ele menciona Rita. Ele fica sabendo por Rudy que Ares contou a todos que fugiu. Então Red conta a ela tudo desde o início, e Rudy diz que lidará com Ares e pede que ele se junte ao grupo novamente, pois eles estão incompletos sem ele, e Ares é inútil. Enquanto Yandral deixa o grupo porque acha que Ares o matou. Red se desculpa e diz que já encontrou vários motivos para ficar em Zoltan. Ao que ela declara que também se mudará para essa cidade. Red e Tice ficaram chocadas. Red entra na loja e se surpreende ao ver Rudy após tanto tempo em um ambiente estranho. Sentam-se frente a frente enquanto Red serve chá. Ele pergunta por que Rudy veio a Zoltan, e ela responde que o procurava para derrotarem o Lorde Demônio juntos, e já encontrou alguém que sabe como. Ela pede a Hit que não se preocupe com a partida de Red, pois também se mudará para a cidade, deixando Hit perplexa. Quando Rudy sai da loja, ela desmaia pois a droga estava perdendo efeito. Depois, Tis entra no quarto, e diz que Godwin, o homem caolho, precisa de uma oficina equipada para fazer a droga. Ela menciona uma ruína élfica na montanha como opção. Então, ela se vira para Tis e tenta tocar seu pet, deixando Tis com medo de que ela o machuque. Então, ela puxa sua espada para se defender, mas Rudy só queria acariciá-la. Tis se desculpa pelo engano e promete entender Rudy e ser sua amiga. No dia seguinte, Rudy tenta ajudar Red na loja, mas assusta os clientes com seu rosto sério. Red a leva para passear na cidade. Primeiro, eles se divertem na sauna de Zeph, onde ela vira o centro das atenções. Ela pede desculpas a Red por ter se destacado, mas Red lhe garante que ela é alguém de quem ele tem muito orgulho. Enquanto isso, Ares e Theodora estão viajando em direção a Zoltan para rastrear o herói, e Albert atua como seu guia, mas ele sente que não fez nada para ajudar ninguém. Theodora lhe diz que ele os estava levando até o herói, e que isso era o suficiente. No jantar da AH, Red serve o chá de leite com mel favorito de Rudy, e Rudy pede a Hit que a acompanhe ao banho, e Tis também se junta a eles. No banho, Rudy conta a Rich sobre seu belo relacionamento com o irmão. Ela lembra quando Red a salvou da cerveja coruja, pois não tinha poder para lutar e salvar sua amiga. Diz que o irmão sempre a ajudou, mas, como heroína, sua bênção a impede de expressar sentimentos, o que a deixa um pouco invejosa de Hit, que é próxima do irmão. Rudy chora, dizendo o quanto ama seu irmão e quer ser como Rich para viver aqui, mas como heroína, tem muitas responsabilidades. Red também chora, e Tis, ouvindo Rudy, promete protegê-la. Na manhã seguinte, Red descobre o que Rudy enfrenta, e agradece a Tis por ser uma amiga confiável. Tis revela que o demônio do contrato Belial visitou Rudy e lhe deu a droga, que Hit diz que a deixará viciada se ela continuar tomando. Mas Red lhes garante que Rudy ficará bem, já que ela é imune, mas ele está preocupado com o efeito enfraquecedor da bênção. Tis também admite que eles invadiram a masmorra na noite passada, e que Rudy está preocupado em irritar Red, mas ele garante que não está com raiva, quando Tis menciona que precisa comprar equipamentos de alquimia para Godwin fazer a bênção do demônio, então Red se oferece para, em vez disso, vá. No porto, Red encontra Denon, que era seu companheiro de confiança, e eles ficam felizes em se ver. Enquanto isso, Ares, Albert e Theodora estão no porto procurando por Rudy. Ares vai checar as pousadas, deixando Albert e Theodora para trás, mas eles avistam Denon abraçando Red e decidem espionar a conversa deles. Denon pergunta a Red por que ele foi embora, e Red explica que não era bom o suficiente, mas Denon insiste que ele sempre foi o melhor lutador, e que o grupo de heróis precisa dele, mas Red educadamente recusa. Red diz que Rudy está em Zoltan lutando com suas bênçãos. Denon promete apoiar Rudy em desistir de ser herói. Saem conversando sobre como Denon perdeu a mão. Em outro lugar, Denon chega à pousada onde Ares está, mas, ao contrário do verdadeiro Denon, tem as duas mãos, mostrando ser um impostor. Ele fala a Ares sobre a vida de Red com Rich, enfurecendo Ares, que vai destruir a loja de Red em fúria. Enquanto Red e Denon correm para a loja, Denon revela que o demônio general Shazandan ainda vive. Shazandan arrancou o braço de Denon, jogando-o ao mar, e diz que o demônio está disfarçado de aventureiro humano. Red se pergunta como Shazandan sobreviveu após Rudy perfurar seu coração, mas logo vem alguém em um dragão indo para as montanhas onde Rooney está e correm para protegê-la. Red encontra Tis e Rich e fala sobre Denon. Rich pede desculpas por não mencionar antes seu encontro com Denon. Red pergunta se ele parecia diferente, sem uma mão. Rich nega, e percebem que era Shazam disfarçado. Decidem enfrentar o demônio de novo. Red corre até o dragão e chega às ruínas élficas, usando queda lenta para pular em um túnel escuro e entrar na sala da droga. O fabricante Godwin é detido e pergunta sobre o paradeiro de Rudy. Guy Woman se recusa a cooperar, o que faz com que Red torça o braço dele, o que faz com que Rudy entre correndo. Mais tarde,
Rudy, cansada, pede a Red que não a odeie por ter abandonado o grupo e não querer ser a heroína. Mas Red a abraça e garante que ela é livre para ser o que quiser e que sempre será sua preciosa irmã. Rudy lhe agradece, dizendo que ele é o melhor irmão e que ela o ama. Enquanto isso, Ares está gritando furiosamente com o falso Denon para ajudá-lo a encontrar Rudy. O verdadeiro Denon corre para as ruínas élficas e é confrontado por Theodora e Albert. Nas ruínas, Rudy explica que a droga lhe deu uma nova bênção, que é a bênção do Axe Demon. De repente, Tis avisa sobre um perigo que se aproxima, que era um enxame de olhos da peste. Rudy os destrói e persegue seu dono, com Red logo atrás. Eles chegam ao fim do túnel e encontram Ares, que menospreza Red e pede que Rudy se junte a ele para matar o Senhor dos Demônios. Quando Red intervém, Ares o bate contra a parede, mas, furioso, Rudy o esfaqueia. Shazanda, que está disfarçado como o aventureiro Boy, observa das sombras. Ele se aproxima de Ares e sugere que eles unam forças para encontrar a primeira relíquia de herói e convencer Rudy a se juntar a eles novamente. Enquanto Bowie está guiando Ares em direção à relíquia do herói, ele se lembra da primeira vez em que viu Rudy. Ele acreditava que juntos poderiam conquistar o mundo. Enquanto isso, Tissu sente Ares se movendo com alguém protegido por magia. Então, Red decide que eles não podem esperar mais e devem detê-lo. Do outro lado, Denon, Theodore e Albert entram nas ruínas, e Denon usa toda a sua força para abrir a porta da Sala das Relíquias, e encontra Ares e Bowie juntos. Ele ataca Bowie, que se esquiva da espada, mas Denon segue com um soco poderoso, e em seguida, golpeia Bowie com seu punho de cauda de dragão e o arremessa várias vezes, pés de distância. Enquanto Denon continua a atacá-lo, Ares usa seu dardo de tempestade, e Bowie aproveita a oportunidade para esfaqueá-lo e liberar a magia de explosão. Apesar disso, o corpo forte de Denon resiste à explosão, mas agora, Bi se transforma em sua verdadeira forma. A poderosa Azura Shazandan ataca Denon com 6 braços e espadas. Denon consegue se esquivar da maioria, mas a última o apunhala, e ele desmaia. Ares sente uma pontada de culpa por trair outro companheiro, mas continua com Shazam em sua busca pelo primeiro relíquia do herói. Shazam usa seu poder e um cristal para abrir o cofre, que contém uma caixa dourada com espadas, mas uma falta. Ares teme que a espada do santo caçador de demônios tenha sido roubada, mas Shazam explica que nenhuma dessas é a verdadeira, nem a de Rudy. A alma de Rudy é só uma réplica da do primeiro herói. Ele diz a Ares para fazer 2 coisas para trazer Rudy de volta. Primeiro, dê a espada para limpar a droga e remover o motivo de desistir de ser heroína. Ares decide matar Red para trazer Rudy de volta. Red e equipe buscam Shazamon, e Rudy dá a espada Thunderwalker a Red. Quando a porta abre, veem um demônio na forma do mestre de Hit, mas Hit ataca e revela a verdadeira forma, a Suri de Shazandan. Ares tenta detê-los com chamas paralisantes, mas Rudy protege Red e Hit com sua magia sagrada. Ela então confronta Ares e eles liberam todo o seu poder. E então Rudy usa sua habilidade de redemoinho para destruir as armas de Ares e Shazana. De repente, Tis os avisa de algo vindo de baixo. E de repente, Theodore surge e ataca Rudy, afirmando que ela deve ser sacrificada para salvar o mundo, pois sua desistência o colocaria em perigo. Hit, preso, grita que um herói escolhe seu caminho. Ares ataca Red, e Rudy corre para salvar o irmão, golpeando Theodore. Shazam ataca, fazendo Red, Rudy e Hit sumirem, deixando Tis com Ares. Tis, sangrando, diz que Rudy é só uma garota comum e promete proteger sua amiga de Ares. Ele zomba e esmaga sua aranha de estimação. Enquanto isso, Hit e Red caem presos, mas um Denon curado os salva com poder de dragão. Red enfrenta Ares e o ataca. Ares tenta retaliar, mas o animal de Tissu o engana com teias, permitindo que Red corte os braços de Ares, matando-o. Rudy luta contra Shazam e usa a nova bênção do demônio. Sem saber, pega uma espada dos Vingadores da relíquia do herói e mata Shazam. Nos momentos finais, Shazanin fica satisfeito por fazer o herói segurar a espada dos Vingadores, limpando seu corpo da droga. Red tenta curar Theodore. Rudy emerge diferente do chão. Ela ataca Red, mas Tis impede e lembra que Red é precioso para ela. Em transe, Rudy ataca Red e quebra sua espada Thunderwalker. Red usa sua espada de bronze e tira a espada Avenger das mãos dela. Rudy acorda de repente, assustado e confuso. Red, em lágrimas, o abraça com força, tentando confortá-lo. Hit, com uma expressão preocupada, explica que não pode curar usando magia. Rudy, desesperado para ajudar, tenta fazer algo, mas não consegue e se sente ainda mais culpado por isso. Theodore, que também está ferido, usa sua própria magia e diz a Rudy que ele realmente não tinha outra escolha. Mas ela sabe que o caminho de um herói é um destino muito solitário e cruel, e pede a Rudy que a derrote porque ela a traiu ao atacá-la antes. Mas Albert intervém e agradece a Theodore por todo o excelente trabalho que ela fez e pede perdão em nome dela. Agora, Tis também está curada,
E Rudy, com lágrimas nos olhos, pede desculpas a ela e declara que ela viverá como uma garota normal, Rudy, e dá a responsabilidade a Theodore, chamando-a de verdadeira heroína. Red diz que um herói verdadeiro nunca se sente solitário, e Theodore quer ser um guia como Red. Meses depois, está nevando em Zoltan, e Red vai ver Rudy e Tissy. Rudy, curioso e vivendo normalmente pela primeira vez, tenta pegar flocos de neve enquanto espirra. Red coloca seu casaco nela e os convida para o café da manhã. Rudy agora tem a nova verdade, uma habilidade poderosa chamada Governante, que domina outras bênçãos. Ela usa isso para suprimir a bênção do herói. Diz que procura uma fazenda para ervas. No funeral de Ari, Denon pergunta por que Shazamon tem as espadas sagradas. Red concorda, dizendo que são para derrotar o Lorde Demônio. E uma está sumida. Existem só 5 espadas. Se um herói do passado pegou 1, os números somam 6, igual ao membro do Asura Demon's Arms. À noite, Red expressa medo de perder Red, temendo que ele a deixe para guiar outro com sua bênção, e não precise mais dela. Mas Red garante que sempre precisará dela, pois ela o faz feliz. Red e Rick continuam felizes, enquanto Rudy virou uma garota da cidade, e é a nova aventureira de nível B de Zoltan. Rudy está animada, é sua primeira jornada sem combate, ajudando seu irmão. Os 3 e Tissy vivem como uma família feliz, aproveitando a vida tranquila em um reino distante. Theodore entra em um castelo com Iljubo, e vê um garoto vestido de cavaleiro com a espada do Vingador. Lijubo apresenta-o como nova companheira de Theodore, que se chama Esta. Derrotou o general do Lorde Demônio, e aceita trabalhar com ela. Eles formam um novo grupo. Por outro lado, a Elfie Andrala chega a Zoltan com Godwyn, e eles informam ao guarda desconfiado na entrada que são aventureiros que desejam encontrar seus amigos. Enquanto isso, Rudy, Red, Rich e o fabricante de armas Mogrim estão em uma aventura de caminhada até a cadeia de montanhas conhecida como a Muralha do Fim do Mundo. E Rudy está entusiasmado, pois é sua primeira jornada sem combate. Sentam-se sob uma árvore para descansar e revelam que buscam uma safira azul para o anel de noivado que Red dará a Hit. Magram os provoca, mas está com eles para achar um cristal de terra rara, necessário para uma faca de cirurgia para sua esposa grávida, pois o cristal afiado tornará a cirurgia indolor. Continuando, Rich sente perigo e pede para parar. Red percebe que serão atacados por goblins que roubam objetos da esposa grávida. Viajantes. Eles se defendem dos goblins, e após a luta, Rudy pergunta a Red se foi certo abandonar sua vida de heroína. Red concorda, dizendo que recuperou sua verdadeira vida. Mas Rudy lembra das palavras de Shin Senan sobre um deus, e a humanidade não deixarem um herói viver em paz, e se preocupa. Enquanto isso, Yandrala e Godwyn chegam à loja de Red vazia, e o guarda do portão identifica Godwyn como traidor, que escapou da prisão. Yandrala ataca Godwyn com o poder das árvores, achando que traiu Red. Tiss ajuda Godwyn contra o monstro dragão árvore. Uma senhora congela o dragão, e Godwyn a reconhece como a senhora Mistram, ex-prefeita de Zoltan. Yandrala prende Tiss, e quer saber quem ela é. Tiss diz ser mãe do dragão e amiga de Hit e Red, que foram buscar uma pedra preciosa nas montanhas, para o anel de Hit. Quando Yanderella descobre que procuram uma pedra preciosa para o anel de Hit, ela libera Tissu, e fica feliz que Red e Rich se aproximaram como queria. Nas montanhas, Red encontra o reino de Zelgis. Magrin diz que são monstros que comem homens, mas Red o tranquiliza, dizendo ser amigo do ancião Zug. Logo, o ancião os cumprimenta. Red entrega um saco de presunto e pergunta sobre os gigantes de gemas, mas o ancião os avisa que os gigantes estão agindo de forma estranha. De repente, um filhote de zoológico cai de uma árvore, e Hit percebe o mau estado da árvore e pede a Red que prepare um fertilizante. E, à noite, enquanto Red prepara o fertilizante, ele diz a Hit que a nova bênção da verdade dentro de sua irmã pode não vir de Deus, mas de dentro de Rudy. E ele promete ficar sempre ao lado de Rudy. Sempre. Em outro lugar, Yandrala e Tissu estão a caminho de encontrar Red, mas Yandrala sente algo errado com a vida das plantas. Eles montam uma barraca para a noite. Yandrala pergunta por que Tiss está com ela. Tiss mente, dizendo que queria ver as fontes termais, mas está preocupada com a reação de Yandrala, ao saber que Rudy desistiu de ser herói. Yandrala diz que entrou no grupo de heróis por seu amigo Red, e está feliz por ele estar vivo. Ela fala sobre quando eram 6 lutando contra o exército de demônios, um fardo enorme. Rich e Red agradecem a Yandrala pela preocupação, mas dizem que amam viver em Zoltan. Tiss então menciona Rudy, perguntando se é normal um herói desistir. Yandrala percebe que Rudy está com Red e Rich. No dia seguinte, Red diz a Rudy para viver como deseja, prometendo apoio. Eles veem Tiss chegando, seguida por Yandrala, que ao ver Red,
chora de alegria e o abraça forte. Todos estão sentados juntos para tomar o chá de Yandrala, e é um reencontro feliz. Mas de repente, Yandrala pede que eles se mudem com ela para o reino de Kiriman, onde os amigos nunca traem uns aos outros, porque ela se sente furiosa com o fato de Red e Rich terem sido traídos por seus amigos e famílias, e deseja protegê-los. Rich e Red agradecem a Yandrala por sua preocupação, mas dizem que adoram viver em Zoltan, e Red diz que também tem grandes amigos. Ao ouvir a senhora Yandrala, ela fica um pouco chateada, mas eles a convidam para passar alguns dias em Zoltan, e para aliviar a tensão, Tis leva todas as senhoras para um banho quente. Durante o banho, Yandrala abraça Rudy e diz que está feliz por ela. Elas veem a civilização gigante de gemas não muito longe, e Rudy as informa que elas ganham energia cortando gemas. Depois de algum tempo, quando Yandrala e Rich saem do banho, Tis pergunta a Rudy se ela não se importa que seu irmão se case, e ela responde que Rich é uma garota gentil. Red é a primeira mulher tratada como tal, cuidará do irmão e Rudy será seu primeiro amante. Ao ouvir Rudy, Tis fica chocada. Chegam à civilização dos Gem Giants, mas algo parece errado. Visitam o líder, que diz tristemente não ter nada a oferecer. Red diz que vieram negociar gemas e entrega o vidro de Zoltan, famoso por toda parte. O líder fica feliz com o presente, mas diz tristemente que não tem gemas em troca. Red vê um garoto gigante olhando o vidro com desejo e o entrega a ele, que começa a cortá-lo e ganhar energia. Red então diz ao líder para aceitar mais copos sem compensação. Eles dão os copos restantes aos gigantes, que cortam e ganham energia, pois estavam famintos há dias. Gemas. Vendo que Red os ajudou nos momentos de teste, o líder promete a eles uma amizade imutável até o fim. Mais tarde, eles se reúnem com o líder gigante para discutir o problema, e ele lhes diz que um estranho monstro chamado Gem Beast começou a viver nas proximidades, consumindo todos os minerais e transformando-os em chumbo venenoso com magia. Ao ver o chumbo venenoso, Yandrala conclui que essa é a razão pela qual a água subterrânea também está poluída, causando o enfraquecimento das florestas de Zeus. Red toma a decisão de encarar a fera, mas o líder gigante alerta que é muito improvável que consigam voltar com vida. Mesmo assim, Red continua determinado. Eles se preparam e partem em busca da fera da gema, avistando áreas repletas de gemas visíveis. Durante a investigação, o monstro da gema ataca lançando uma bola de fogo. De repente, o chão começa a tremer intensamente, e uma enorme besta coberta de gemas surge diante deles. Assim que ele tenta atacar, Rudy o bloqueia com seu escudo sagrado, mas o escudo se despedaça. Mas logo Yandrala ativa seu poder Thornblind, que prende a fera com raízes de árvores. No entanto, nada acontece. Todos eles logo começam a lutar juntos, mas nada parece ferir a magnânima fera. E Red se pergunta sobre seu ponto vulnerável. Rudy continua protegendo todos com seu escudo sagrado, e diz a todos que o monstro continua copiando seus feitiços mágicos. O monstro lança um ataque usando magia tanto de fogo quanto de água. Red e Rudy percebem que ele utiliza uma série de bênçãos para melhorar suas habilidades, suportar grandes pesos, e até refletir ataques adversários. Red propõe que usem o remédio especial dos elfos, que foi dado a Edomi, com o intuito de diminuir o efeito da bênção. Esse remédio tem a capacidade de suprimir a droga que vem da bênção dos demônios, e assim, poderia enfraquecer significativamente o monstro. Yandrala assume o comando, usa magia para amarrar a fera, enquanto Hit joga a garrafa em sua boca. A fera enfraquece, e Rudy a mata. Após a batalha, o demônio deixa minerais e mogramas, que são coletados. O fabricante de armas encontra o metal para sua esposa. Resolvido, eles voltam para casa. Yandrala anuncia que vai para Zoltan e sugere preparar uma festa de boas-vindas. Theodore visita Albert e pede que ele a chame de esta aqui. E quando ele pergunta se o boato do novo herói é verdadeiro, ela lhe diz que Van pode ser o novo herói porque o santo o avaliou e a liderança da igreja também o reconheceu. Mas ele não é nada parecido com Rudy. Theodore pede a Albert que visite Zoltan e conte a Red sobre a vinda de Van para procurar o dirigível demoníaco que Rudy levou. E se ele encontrar Rudy, as consequências não serão favoráveis, e Albert concorda em ir. Em Zoltan, é dia de festival. A esposa de Gans vai cedo à loja comprar tônico energético. Mais tarde, Red e Rich se preparam para o festival. As ruas estão cheias de pessoas e vendedores. Eles encontram Gans e Tanta felizes. Gans bebe até perder o fôlego. Convencem Red a folgar amanhã, pois ninguém trabalha após o festival. Red, relutante, finalmente aceita recebê-los. Rudy e Tissu também tiram folga no dia seguinte, e Red suspira dizendo que o ritmo de Zoltan os deixa preguiçosos. Depois, visitam a sauna de Zeph e estão em clima festivo. De repente, Red ouve tumulto fora da loja. Ele sai e vê um homem e um menino brigando para entrar, e o menino, furioso, joga uma garrafa de vinho no homem. Mas Adam percebe isso no meio do caminho, e pede desculpas ao homem em seu nome, dizendo que o garoto está agressivo porque sua bênção despertou recentemente, e o garoto assustado, pede desculpas ao homem também. Depois de ver isso,
Rich diz que Atomy se transformou em um bom rapaz, e logo um Yandrala animado se junta a eles. Juntos, eles vão à barraca de comida de sempre, e a garota elfa fica nervosa ao ver Yandrala, pois ela é uma elfa especial do reino de Kiriman. Mas Yandrala pede a ela que a trate como qualquer outro elfo e, juntos, eles fazem uma refeição saudável. Mais tarde, a caminho de assistir à grande final, eles se deparam com Godwyn e a Sra. Mistram, a senhora idosa que é a ex-prefeita, e ao vê-los, Godwyn tenta fugir, mas a ex-prefeita o agarra e pede que ele haja como representante de Zoltan, e não como um covarde. Quando Yandrella pergunta que tipo de representante ele é, Red responde que cuidará do comércio dos Zugs, que eles conheceram antes. O grande finale começará em breve, então eles se dirigem ao palco onde um cavaleiro está tentando mirar em outro homem vestido como um monstro do inverno, como uma encenação tradicional em Zoltan, e logo o monstro do inverno remove sua máscara para revelar seu querido amigo Denon. Mais tarde, todos estão se divertindo muito dançando, e Red e Rich, estão dançando juntos. Ti começa a caminhar, e houve um grupo de homens rindo e brincando sobre um dirigível em Zoltan. Enquanto isso, Rich faz um gesto para que Red convide Rudy para dançar também. Então ele vai convidá-la, e Rudy, muito feliz, mas hesitante, pega sua mão, e eles dançam juntos. Mas Rudy parece um pouco preocupado e pergunta a Red se ela pode estar tão feliz assim, e ela responde que está tudo bem depois de ter suportado tanta dor sozinha. De volta ao reino misterioso onde Theodore e Albert estão vivendo, Theodore está com Ljubo, e ele pergunta a Theodore qual é a impressão dela sobre Van, e ela responde que Van está ficando mais forte em um bom ritmo, mas mandá-lo para Zoltan é uma perda de tempo. Ljubo diz que eles teriam que agir de acordo com as informações que receberam sobre o dirigível lá, e que ele conta com o apoio dela. Enquanto isso, no meio da noite em Zoltan, Tissu está correndo atrás de dois homens suspeitos, mas não consegue pegá-los porque outro estranho, escondido em uma capa, joga um punhal em sua direção e a impede de perseguir os homens. Mas Tissu parece reconhecê-lo. De manhã, Rudy acorda e se sente feliz por ter uma vida humana comum, fazendo tarefas simples. Mas, enquanto toma banho, percebe uma Tiss triste, olhando pela janela. Mais tarde, Tiss lhe diz que ela não é boa o suficiente para trabalhar no campo de ervas. Mas Rudy a tranquiliza dizendo que é melhor trabalharem juntos, explicando que o cultivo de ervas serve para ajudar seu irmão e fazer algo que não exija suas habilidades de luta. Quando Rudy tenta lhe perguntar sobre a noite passada, Tiss muda de assunto, aponta para uma erva que está morrendo e sugere que eles peçam ajuda a Red. E Red diagnostica o problema como mofo frio, e os ajuda a fazer um produto químico para pulverizar no campo de Rudy. Enquanto conversa com Tiss, ele sente que algo está acontecendo entre os dois, mas tem certeza de que eles ficarão bem. Na manhã seguinte, Rudy acorda cedo e pergunta a Tiss sobre seus planos, mas ela não tem nenhum. Rudy a leva para tomar café na casa de Red. Depois do banho, Rudy dá dicas sobre uma tarefa importante. Tiss não sabe disso. Eles visitam o mercado de Zoltan, onde Rudy doma um pato selvagem, deixando todos admirados. Chegam a um campo aberto. Rudy avisa ao fazendeiro sobre um monstro no subsolo e soca o chão, e uma enorme minhoca comedora de homens emerge do chão. Mas Rudy habilmente a corta em duas, e os fazendeiros a reconhecem como a grande aventureira de Zoltan. Rudy então leva Tiss ao teatro, onde Tiss se pergunta sobre o plano que Rudy sugeriu anteriormente. E de repente, Rudy aparece no palco enquanto confronta o ator principal, que está possuído pelo demônio das artes. Ela mata o demônio com facilidade e continua chamando mais atenção. À noite, eles comem na barraca da elfa e Rudy. Rudy diz que o dia foi importante para Tiss, mas ela não sabe por quê. Rudy pergunta se algo a incomoda. Tiss admite estar preocupada com o comportamento de Rudy. Ele suspira e explica que o plano de passar o dia com Tiss, comer seu prato favorito e ouvir seu desabafo não saiu como esperado. Ela expressa frustração por Tiss sempre limpar suas bagunças, mas Tiss se emociona ao ver o cuidado de Rudy, mostrando gratidão por tê-la. Enquanto isso, os homens estranhos que Tiss perseguia estão perto do dirigível, escrevendo um relatório. O líder, o homem de capa, ordena que excluam qualquer informação sobre Tiss. Quando se recusam, ele os mata, dizendo que vingar Tiss é mais importante que as ordens da igreja. Ele envia informações por um corvo e rasga o relatório. Mais tarde, Tiss visita o dirigível e encontra o homem de capa, Keith Viper, seu colega na guilda dos assassinos. Ele pede que ela se junte a ele, pois matou seus aliados por interferirem em seu plano de lutar com ela. Tiss diz que lutará, e com sua aranha de estimação, marca o olho dele. Mas ele ataca novamente com bolas de fogo, e Tiss desmaia. Quando ele se aproxima dela no escuro, Tiss vem por trás e o apunhala. Kagati implora por sua vida, e revela informações sobre Ljubo da igreja, que quer o dirigível, e depois de revelar os planos de Ljubo, ele morre. Na manhã seguinte, Tiss e Rudy enterram Keguf, e Rudy promete ficar sempre ao lado de Tiss, mesmo que ela seja da Assassin Guild, porque ela sempre será sua melhor amiga. Enquanto isso, no outro reino, Ljubo reclama por não ter recebido informações de Keith e planeja se encontrar com o príncipe Van para irem juntos a Zoltan.
À noite, Rudy e Cheese visitam Red e perguntam sobre o cardeal Jubo, que informa que ele está procurando um dirigível demoníaco e que Red sabe quem é Jubo. No dia seguinte, Red e Rich leem sobre o Cavaleiro Mascarado Escarlata, que derrotou o general do exército de demônios, e se perguntam sobre quem ela trabalha. Então, Red pergunta a Red se pode doar o dirigível para a igreja. Red diz que sim, mas se fizerem mau uso, irão detê-los. A prioridade é que ninguém encontre Rudy. Depois, Red visita as fazendas de Rudy, informa que as ervas não têm mofo frio, comprará a primeira colheita para sua farmácia e ajudará Rudy e Cheese a expandirem as vendas. Na volta, ele encontra Denon, que parece bem, e pede que Red volte para enfrentar o exército do Demon Lord. Red recusa, mas Denon quer treinar com ele antes de se despedirem, e Red aceita. Mais tarde, ele treina em casa, mas percebe que está lento e fora de forma. Red e Red veem Andrala correndo até eles, e ela já sabe que Red treinará com Denon, então pede que ele treine com ela para recuperar suas habilidades. Vermelho. Quando Hitz diz que Andrala é maga espiritual, ela revela a Rich ser fundadora da técnica estilo Lotus, deixando Rich admirado. Juntos vão ao campo de treinamento, e Rudy, Cheese e Denon se juntam a eles. Rudy está animada para treinar com Red, seu primeiro professor. No acampamento, montam barracas e almoçam antes do treino. Denon menciona que o Cavaleiro Mascarado Escarlata, citado no jornal, é certamente seu. A Andrala diz que ela é a melhor general do continente, e que ela é a melhor companheira de Theodore, porque ninguém pode superá-la como a melhor general do continente. E Red acrescenta que o homem que a acompanha é certamente Albert, que tem um braço protético. Denon lembra que foi Albert quem o curou quando eles estavam nas ruínas élficas lutando contra Ares em Shazandon, e ele planeja encontrar Theodora imediatamente após deixar Zoltan e se juntar a ela para derrotar o General da Água. Depois, Rudy e Cheese partem para seus negócios, enquanto os outros continuam treinando. Mais tarde, Dana diz a Red que sua habilidade com a espada torna o inimigo visível, adaptando suas táticas, e será divertido lutar com ele. À noite, Red fala a Rich sobre a força de Denon, dizendo que ele é um grande guerreiro. No dia seguinte, Red e Denon estão prontos para lutar, e Andrala lança seu feitiço de misericórdia para evitar ferimentos. Eles começam a lutar intensamente, e Red bloqueia habilmente os ataques de Denon. No entanto, Denon avisa que lutará com toda a sua força, pois percebe que Red prevê seus movimentos. Avançando com determinação, depois de uma série de golpes intensos, Denon consegue derrotar Red. Daemon, então, estende a mão para ajudar Red a se levantar, elogiando sua força e habilidade com a espada. Ele afirma que sempre respeitará Red por sua destreza e coragem na batalha. Rudy pede a Denon que siga um caminho diferente e lhe deseja uma vida feliz. Então Rudy pede a Denon que lute com ele também. E um Denon entusiasmado é logo derrotado pelo poderoso herói e todos caem na gargalhada. Quando voltam para casa, ficam surpresos ao ver Albert esperando por eles. Ele cumprimenta Red respeitosamente e lhe diz que Theodore adotou o nome de Escarlada e que trouxe uma mensagem dela. Ele informa que um novo herói apareceu, chama-se Vanna Formbird, e está em seu caminho. O novo herói, Van, entra numa nave aérea de Zoltan para levar o antigo Senhor dos Demônios. Van entra numa estalagem e mata alguém que assassinou outra pessoa. Theodore ouve a comoção, entra e culpa Van por não interrogar ou capturar a pessoa viva. Van diz que era desnecessário, pois a pessoa tinha a bênção de malfeitor. Theodore argumenta que todos têm livre-arbítrio, mas Van diz que, ao matar os malfeitores, ele faz oferendas ao deus Demis e espera se tornar um governante poderoso. De repente, Eljubo entra e o agradece por seu ato e pede que ele parta para Zoltan com ele. Eles se reúnem com Albert para saber mais sobre o novo herói. E Albert informa que a igreja o aprovou, assim como seu guardião Jubo. Então, Red pergunta se a igreja já sabia da existência de dois heróis, mas Rudy diz que, como eles não fizeram nada a respeito, a igreja não pode se preocupar com isso. Isso provavelmente significa que eles não sabiam. Eles ficam sabendo por Albert que a igreja não sabe quase nada sobre Rudy. Red diz que, como Rudy derrotou 4 demônios e Theodore derrotou 1, o continente está em um estado de estabilidade. Mas se a igreja souber do fato de que Rudy deveria ser o herói, mas ela desistiu, eles não ficarão calados. E Andrala sugere que eles devem deixar Zoltan enquanto Van e Eljubo estiverem aqui para o dirigível, e ela, com Cheese, cuidará de tudo. Denon se oferece para ficar em Zoltan para apoiar se algo ocorrer. Todos vão para Durant, um vilarejo pacífico. Red fala sobre Stirant, que salvou o vilarejo construindo casas após o ataque do gigante da colina. Logo, vem uma estátua engraçada de Starrant. Eles alugam uma casa de campo. Rich, Rat e Rudy estão juntos quando ouvem um sino anunciando o herói. Van e Rudy sabem que sua bênção de herói a levará de volta aos perigos. Ao voltarem para casa após o jantar, veem uma garota com dor no pescoço. Eles a levam para o chalé, e após conhecer os sintomas, Ruth Red conclui que ela foi envenenada ao cortar o pé no trabalho. Eles a tratam com o remédio de Red, e os habitantes agradecem ao trio. Mais tarde, eles tomam um banho quente e desfrutam de uma comida deliciosa juntos, e Rich se pergunta o que estaria acontecendo em Zoltan. Em Zoltan,
Albert e Denon estão verificando a chegada de Van e Ljubo, mas Albert informa a Denon que eles ainda não chegaram. Naquela noite, o navio de Van chega ao porto de Zoltan, e após a chegada, Ljubo, Van e Theodore vão à igreja de Zoltan procurar um guia para levá-los ao dirigível, mas não conseguem achar um. Ljubo decide planejar após mudar-se para uma pousada. No vilarejo de Duran, Rich, Red e Rudy estão no chalé quando a aranha de Tis entrega um pergaminho avisando da chegada de Van sem problemas. Em Zoltan, Ljubo, Van e Theodore estão no hotel com os chefões para uma festa, onde Tis aceitou ser camareira para coletar informações. Van está de mau humor por não poder ir ao dirigível até de manhã. Theodore pede que ele respeite e agradeça às pessoas. Um herói lidera e luta contra o mal, então deve entender e respeitar as pessoas. Mas Van pensa diferente, crendo que as pessoas devem ser corajosas para lutar e morrer por um herói. Isso deixa Theodore perplexa, pois percebe que Van não sente pelas pessoas que morrem. Van diz que sua filosofia de martírio é fé, e emoção é impureza. Luzubo chega e diz que partirão para procurar a aeronave amanhã cedo. Antes disso, precisam matar o Soul Dragon em uma ilha próxima. Theodore interrompe e diz que dragões de sal são inofensivos, desde que ninguém se aproxime. Beul, Ljubo diz que matar o dragão aumentará a bênção de Van, e também que o tesouro do Rei das Fadas foi roubado por Sal Dragon. Theodore os adverte novamente que eles farão inimigos desnecessários se lutarem de forma imprudente, mas mesmo assim. No dia seguinte, Van mata o dragão gigante e eles recuperam o escudo do Rei das Fadas que foi roubado pelo dragão. De manhã, Rich e Red estão esperando notícias sobre Zoltan, e ele percebe que Rudy está olhando para as abelhas e conta a ela alguns fatos sobre as abelhas. Logo ouvem crianças contando, e ao verificar, veem que treinam para melhorar suas bênçãos. Rich junta-se a elas. Enquanto isso, Red fala sobre suas bênçãos, e as crianças animadas o cercam. Um homem corre ansioso, dizendo para voltarem à cabana, porque um rei ogro entrou na aldeia. Mas os três garantem que ficarão de olho. Eles estão na floresta procurando o rei ogro, e de repente, notam manchas de grama amassada, e percebem que o ogro está andando deliberadamente na grama para evitar deixar pegadas. Após a investigação, eles anunciam na aldeia que há pelo menos 20 ou 30 ogros, e que Rich e Red cuidarão deles, e Rudy protegerá os aldeões. Por outro lado, em Zoltan, Tis relata a Yandrala que o novo herói é muito diferente de Rudy, e é muito expressivo, ao contrário de Rudy, que... A jovem não consegue se expressar por causa de sua bênção de herói, portanto não é uma boa ideia entregar o navio a eles. Então, Andrala lhe diz que as plantas parecem estar em constante ameaça desde que o novo herói chegou, e parece que algo mais perigoso entrou em Zoltan com ele. Enquanto isso, Van, sua amiga fada e Theodore estão nas ruas, e o povo de Zoltan está lhes dando as boas-vindas. E de repente, um garoto goblin agarra a perna de Van, e Tanta imediatamente pede desculpas por isso. Mas Van não parece se importar, e concorda em passar um tempo com eles. Então, todos vão à igreja de Zoltan, onde o padre o agradece por passar um tempo com as crianças perdidas e órfãs. E quando Van vai visitar o quarto deles, Theodore pede desculpas ao ex-prefeito da cidade pelo comportamento indisciplinado de Van no almoço da cidade na noite anterior. Enquanto isso, Van conversa com as crianças sobre bênçãos. Tanta quer ser carpinteiro e aproveitar as pequenas alegrias. Van discorda, dizendo que não trará alegria, pois não segue o desejo de Lord Dimes. Ele decide mudar a mentalidade do povo de Zoltan. Na aldeia Duran, Red e Rich procuram ogros. Red diz que derrotarão os ogros, pois se falharem, serão derrotados. A notícia chega a Zoltan e um novo herói vem à aldeia para resolver tudo. De repente, um ogro ataca Red, que o enfrenta. Logo, muitos ogros surgem, cada um com bênçãos, de artes marciais à magia. Mas o casal os mata. Red vê a escrita dos elfos antigos gravada neles, e Rich lembra da besta gema com várias bênçãos. Red conclui que a besta gema e os ogros estão ligados às ruínas élficas em Azoltan. Van sai da igreja após estar com as crianças. O ex-prefeito pede a Theodore que guie o herói. Van diz a Theodore que as crianças precisam de proteção, pois ainda não têm suas bênçãos. Mas Ljubo se junta ao grupo, trazendo Tis como guia para o dirigível, garantindo uma viagem segura. E, exceto Theodore, ninguém sabe quem Tis é. À noite, em Durant, no banho, Rudy parabeniza Rich pelo noivado e diz que ficará feliz em ver o casamento. Rich feliz diz que com Red também estará ao lado de Rudy. Mais tarde, recebem mensagem do animal de Tis, dizendo que Van vai lutar contra Dantak. O gigante da colina está indo e Tis os está guiando, mas Rich está preocupada que, se Van souber da verdadeira identidade de Tissu, ele a considerará uma inimiga. Ao ouvir isso, Rudy diz ao animal de estimação de Tis para informá-la se Tis estiver em perigo, e que ela irá contra todos para salvar sua amiga. Van chega ao gigante da colina Dantak, e o culpa por ir contra o Lord Dimes e não matar humanos, mesmo sendo um monstro.
Dantak fica furioso com as palavras de Van e, antes que reaja, Van o decapita. Mais tarde, na fogueira, Theodora e Tis jantam e lembram quando jantavam juntas. Tis menciona que Albert gosta de Theodora. Ela não acredita, mas admite que sente falta dele e fica nervosa. Enquanto isso, em Durant, Rich, Red e Rudy comem pão com curry e veem Pegasus voando no céu, e logo Rudy sente que algo está por vir. Por outro lado, Theodora diz a Van para selar o escudo do Rei das Fadas porque ele tem o poder de manipular a mente. Mas Van não dá ouvidos a ela, dizendo que, se estiver nas mãos de uma pessoa justa como ele, poderá levar os perversos à morte. Enquanto isso, a cidade de Zoltan está organizando uma festa para entregar oficialmente o dirigível a Van. E de repente, Van chega, e todos torcem por sua equipe. Mas Van os dispensa rudemente, dizendo que não precisa de comemoração. Quando o prefeito diz que reza ao Lord Demis pelo sucesso deles, Van declara que as preces deles não chegarão a Demis, e todos ficam perplexos. E então Van chega ao ponto de chamá-los de incrédulos porque levam uma vida lenta e não seguem o papel dado a eles pelo deus Demis. E então, ele os atinge com outro golpe, dizendo que eles devem se juntar a ele para lutar contra o exército de demônios, como um dever sagrado de lutar ao lado deles, o herói. Ele pede a eles que abandonem seu país. E vendo que as coisas vão ficar ruins, Tis faz um gesto para que seu animal de estimação envie uma mensagem para Red. O prefeito responde furiosamente que Zoltan é a terra de seus avós, pela qual eles trabalharam tanto, e é extremamente rude da parte do herói pedir que eles a abandonem. Sentindo que ninguém o seguirá, Van tenta forçá-los com sua espada. Mas Theodore e um antigo ex-prefeito o impedem. Mas a fada companheira de Van, Velvet, ativa sua poderosa magia contra eles, e Van usa o escudo do Rei das Fadas para manipular as mentes das pessoas da cidade, para segui-lo na batalha. Mas antes que o escudo pudesse ser ativado, Yandrala usa sua magia para prender Van e declara que ele é o vilão por usar magia de manipulação da mente. Enfurecido por Yandrala tê-lo chamado de vilão, ele a ataca com a espada. Mas Denon vem em seu socorro e chuta Van para a floresta. Van volta a atacá-los, mas dessa vez Yandrala perfura seu olho com a magia Thorn. Mas ele usa a cura reversa para transferir o ferimento para Denon. Mas Yandrala o cura. Ban declara que pode regenerar suas próprias feridas com seus oponentes. Mas Denon diz que ele não pode se considerar um herói por causar dor aos outros. De repente, o grupo de Pegasus que Red viu antes chega para atacar Van. E eles são os dragões de sal que estão aqui para se vingar de Van. Mas Yandrala o protege do ataque deles. O ingrato Van diz que o ataque do Salt Dragon deve destruir Zoltan para que as pessoas se sintam motivadas a lutar contra o exército de demônios. E isso enfurece Denon, que dá um grande golpe em Van. Mas, ele usa sua técnica reversa para feri-lo. Mas logo Red vem em seu socorro. Ele pega o escudo de Van e o devolve ao Salt Dragon, que o avisa para tomar cuidado com o novo herói. Red continua a bloquear Van, e o lembra de que sua ideologia teimosa o está deixando solitário. E de repente, Rudy vem por trás e dá um soco em Van com seu incrível poder. Van começa a perder a consciência, enquanto continua pensando em Rudy. Mas logo Theodore o cura e ele acorda para dizer que matará Rudy e se tornará o próximo herói, e começa a rir maniacamente. O grupo de heróis se reúne para pensar em maneiras de se livrar de Van sem causar muitos danos, e Albert os informa sobre o passado de Van. Ele é o 8º príncipe de Flamberg, criado em um monastério, e depois foi para a Great Holy Fortress, onde se declarou herói e foi reconhecido pela igreja. Ele continuou caçando os monstros para aumentar seu nível, e perdeu muitos amigos por causa de sua ideologia teimosa. Rudy diz que o mundo de Van é muito pequeno, consistindo no próprio Deus, sem amigos e entes queridos, e em sua companheira fada. Lavender também é alguém poderoso. Red se voluntaria para negociar com Lavender, e pede a Denon que a acompanhe, e que ele vá negociar com Lilbo. Alder explica que Liu Jubal nasceu plebeu, e subiu de nível, e também é corrupto. Red diz que vai se disfarçar, e que Rudy o seguirá junto com Tis, e que eles farão de tudo para proteger Zoltan e Rudy. Mais tarde, Tis visita Red, e eles conversam sobre como Rudy e Van são diferentes. Por um lado, Rudy não depende apenas da bênção dela, mas Van depende totalmente deles. Da mesma forma, Rudy nunca é derrotado, mas Van só quer vencer, e a crença cega de Van em sua bênção é sua fraqueza. Agora Van está de volta à cidade e dessa vez, Biljubo ordena que Theodore obtenha informações sobre Rudy. Enquanto isso, um ansioso comitê da cidade decide deixar Red lidar com Van e sua equipe. Van e sua equipe estão hospedados em um hotel. Theodore apresenta Van a Albert. Enquanto isso, Van descansa. Lavender nota Rich e Denon pela janela e decide confrontá-los. Rich revela que Lavender possui uma bênção poderosa e que esconde seus medos porque está apaixonada por Van. Ao ouvir essas palavras, Lavender fica furiosa e se prepara para atacar. Mas Rich rapidamente grita que ela também está apaixonada. E deseja falar com ela. Mais tarde, em um café, Rich e Lavender conversam sobre o que o amor significa para elas. Rich percebe que Lavender não quer que Van mude, e a adverte de que Van pode morrer se continuar sendo imprudente. Mas Lavender diz que morrerá com ele.
Então, Rich pede a Lavender um favor pelo bem de Van, e pede a ela que diga a Van para ficar longe de Zoltan, pois não vale a pena arriscar a vida dele nessa luta, e Lavender concorda. Red vai até El Jubo, ganha sua confiança ajudando-o a vencer na corrida de dragões, e o leva para tomar vinho. Lá, mente que Rudy é uma perigosa elfa antiga, e mostra a escrita de um elfo em um Obra King que matou em Durant Village, deixando-lhe Jubo surpreso. Lavender, Van e El Jubo estão na farmácia de Red, e Lavender exige ameaçadoramente que entregue Theodora. Ele merece punição por traição. Agora, na loja de Red, Theodora diz a Lavender que não é traidora. Só se aproximou de Rich para obter informações sobre Rudy, como o Jubo ordenou. Rich apresenta Lavender e todos a Red como amante. E Van reconhece Denon e Red, perguntando por que o atacou ao tentar ajudar o povo de Zoltan. Mas Red o lembra de sua imprudência ao usar sal mágico. Os dragões atacam a cidade, mas Van continua sendo teimoso. Então Red diz que, por ser homem, deseja falar com ele. Quando Van descobre que Red já cumpriu seu papel de guia uma vez, ele diz que agora não tem mais nada pelo que viver. Mas Red responde que, mesmo depois de cumprir seu papel de guia, ele está vivendo uma vida normal. Todos ficam confusos, mas saem da loja de Red, prometendo se encontrar em outro momento. Ao saírem, Tis, preocupada, pergunta se não há problema em deixá-los sair confusos, e Red responde que eles precisam mudar a maneira como Van vê o mundo por meio da negociação, e que precisam ter cuidado ao fazer isso. Red então vai até Rudy, e diz que não a visitará por algum tempo, porque não pode correr o risco de expor sua identidade a Lavender. De repente, a garota da Adventure Guild visita Rudy, e diz que alguém aceitou o pedido de coleta de ervas. Red pergunta sobre aventuras interessantes, e ela menciona monstros perigosos. Depois, Red está com todos, com um panfleto sobre o monstro Sea Bogs, que ataca crianças. Red decide incluir Van Tu na missão, e Rich concorda. No dia seguinte, Van, Red, Rich e Lavender vão à praia para enfrentar os monstros Sea Bogs, e enquanto lutam, Van se machuca, e quando Red pergunta por que ele não usa a defesa, ele teima em responder que o ataque é a melhor defesa. Depois de matar os monstros, Red vai dizer a Van que ele matou 18 monstros, e que é importante manter um registro, pois isso o ajudará a acompanhar sua contribuição em grandes batalhas também. Ele pede que tente superá-lo para ser um herói completo. Antes de voltar, Red avisa sobre mais bogues do mar, e um sequestrou uma criança. Red pede a Van que siga os rastros, mas ele não tem habilidades para isso, então Red e Rich assumem. Chegam à caverna dos Sebogis, e Van os ataca enquanto Red o salva. Decidem se separar para procurar a criança. Van encontra a criança assustada, e ela o abraça em agradecimento por salvá-la. Logo depois, Theodora sente-se insegura por não ter guiado Van por muito tempo, enquanto Rich e Red conseguiram fazer isso bem rapidamente. Albert a consola, afirmando que tudo aconteceu graças à inteligência dela. Jubo explica a Van que Rudy, na verdade, é uma arma humanoide proveniente das ruínas élficas e que não representa uma ameaça para a humanidade. Ele pede a Van para voltar, mas ele recusa, dizendo que seu herói Blessing o força a enfrentar Rudy. Enquanto isso, Red pergunta a Theodore sobre Van, e ela diz que ele está trancado. De repente, Tis os visita e pede ajuda para buscar um garoto desaparecido na floresta, já que ela e Rudy não podem, pois Van os acharia. Albert se oferece para ajudar. Depois, Theodore visita o Jubo numa loja de vinhos e pergunta sobre Van, que diz que ele foi procurar uma criança desaparecida com Lavender. Enquanto isso, Albert está na floresta onde matou um ogro, acidentalmente atinge um dragão fada e vê a garota perdida que grita por ter machucado seu dragão. Albert pede desculpas e se prepara para levá-la para casa, mas vê Van com uma aura opressiva e diz que destruirá o mal que atraiu a garota. A floresta. Albert, em pânico, pede a Van que se acalme, dizendo que os dragões fada não são maliciosos e são como Lavender. Sentindo que Van não ouvirá, ele diz à garota para correr para casa com o dragão fada e enfrenta Van, pois não pode deixar que ele tire uma vida inocente. Van golpeia Albert brutalmente, mas Theodore ataca Van, quebrando sua armadura, enquanto ela cura Albert, e Theodore continua a golpear Van, mas Lavender a detém com sua magia. De repente, Lavender perde uma das mãos, e quando Van procura a origem do ataque, ele vê Rudy. Por outro lado, Red trata Albert e Rudy, e diz que ela pressentiu algum perigo, e veio em seu socorro. Ela diz que sente que Van está fora de controle, e não consegue lutar emocionalmente. Por outro lado, Van vai até El Jubo, e lhe diz que deixará Zoltan, mas, antes de partir, ele matará todas as fadas. Red, e finalmente, Rudy e um El Jubo assustado tentam impedi-lo. Mas ele o apunhala diretamente no coração, dizendo que não sente mais os impulsos da bênção do herói, e que por isso, matará Rudy para eliminar o mal. Mais tarde, quando Red está reunido com todos, uma das fadas chamada Water Archfey lhes conta sobre o poder invencível de Lavender. Ela é o Archfey Ketu, que são avatares da destruição e do poder.
e é a única sobrevivente de Ketu. Vendo que uma batalha acontecerá mais cedo ou mais tarde, Red diz que vai se arriscar e falar com Van para que ele mude de ideia, e Rudy diz que vai apoiar o irmão. De repente, Van aparece na frente de Danon, Red e Rudy, e Archfey, Yandrala e Rich lançam uma cúpula ao redor deles para minimizar os danos. Van diz a Red que ele matará Rudy e ganhará o poder dela para se tornar o herói. No entanto, Red diz que não sabe mais o que fazer porque sua bênção o abandonou. Van, frustrado, grita que um herói nunca desiste. Rudy, calmamente, lembra que ela vacilou como heroína, especialmente quando Red saiu. Mesmo assim, o grupo ficou com ela. Red então pede a Van permissão para guiá-lo, joga sua espada de bronze e diz para usá-la, lutando até que um caia. Van corre em direção a Red com a espada de bronze e ativa sua técnica de artes marciais para golpeá-lo, mas Red bate a cabeça. Enquanto isso, Rich está impedindo Lavender de ajudar Van. Uma lavanda furiosa se transforma em sua verdadeira forma, mas Danon aparece diante de Rich para protegê-la de seus ferozes raios e trovões que lentamente envolvem o escudo criado por Theodore e Yandrala. Red quebra a espada de Van e, para salvá-lo, uma lavanda feroz ataca Red, mas Rudy a bloqueia com seu sagrado. Rich se prepara, usa o escudo e a derruba com poder. Van ativa a técnica de redemoinho, quebrando a espada e o escudo de Red. Red se ajoelha, derrotado, e Van tenta usar seu poder para machucá-lo mais. Mas nada acontece, pois Rudy deu um amuleto com magia. Red usa isso contra Van, que cai derrotado. Red diz a ele que não aprendeu a se aceitar porque foca em suas bênçãos, o que o impede de ser grato e pedir ajuda. Depois, Van e Lavender estão presos em uma árvore, e Red e Rich os visitam. Red diz a Van que recebeu uma cura mágica, e culpado, Van pergunta sobre Ljubo e Albert, e Red garante que estão bem. Red pede a Rich que leve Lavender até ele para que possa conversar com Van. Ele pergunta sobre a bênção de Van, e Van responde que está tudo bem, que não machucará ninguém. Então, Red o desamarra e explica que um verdadeiro herói deve agir como tal, aceitando conselhos. Ele pode até vacilar, mas deve sempre tentar ser um herói. Red pede que Van entenda suas próprias emoções e aceite ser humano acima de tudo. Ao fazer amigos e confiar, ele terá a chance de fortalecer sua espada e se tornar um verdadeiro herói. Ele pede que confiem em Est, mas recusa ser o guia de Van, pois já pertence a Rudy. Ele pergunta a Van sobre a mudança de poder, e Van explica que possuía o poder cardinal como El Jubo. Mas um dia isso mudou, e achou que precisaria abrir mão de tudo para se tornar um herói. Red lhe pergunta se ele deixará Zoltan imediatamente. Ele responde que consultará os membros de seu grupo primeiro, mostrando que mudou muito. Em seguida, ele agradece a Lavender por estar sempre ao seu lado. Mais tarde, Theodore visita Iljubo e conta a ela que Van pediu desculpas a ele. E Theodore responde que também fez isso com Albert e Meyer, e todos ficam surpresos com sua mudança de atitude. Iljubo diz a Theodore que ele a reconheceu. Mais tarde, Van pede desculpas a Tanta e às crianças por não entender suas emoções, e logo as crianças o chamam para brincar. À noite, Red cuida das ervas, Lavender o visita e diz que o odeia por machucar Van, chutando seu rosto. Mas ela deixa cair uma safira azul na mão dele e agradece arrogantemente por cuidar de Van. Quando Red pergunta como conseguiu, ela diz que bebendo com Rich, soube que ele procurava uma safira azul para seu anel de noivado. Ela pede às fadas uma safira e vai tomar um drink com Rich. Mais tarde, Red leva a safira a Mongrin, que faz um anel. Dias depois, Red pede Rich em casamento. Eles se casam e fazem uma festa. Rudy diz a Red que está feliz por vê-lo feliz. Todos curtem a festa. Red olha para Van e percebe que a jornada de um herói é cheia de dificuldades. Mas ele fica aliviado pelo fato de Van ter a coragem de lutar. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo.